Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais uma semana aqui no Revista Brasil TVT. E pessoal, após uma semana em queda, curva de mortes por Covid no Brasil volta a indicar estabilidade, mas em um patamar muito alto. No entanto, o contágio voltou a crescer no último período. O aumento no número de infectados pelo novo coronavírus preocupa, porque aumenta o número de pessoas com procura por hospitalização e leitos de UTI. E mais adiante, esse aumento no contágio deve influenciar no aumento de mais óbitos. O país já contabiliza 450 mil mortes e deve ultrapassar mais de 16 milhões de casos em decorrência da pandemia na próxima semana, segundo informações das secretarias de saúde. O estado de São Paulo segue liderando o número de mortes, com mais de 106 mil vidas perdidas, o que não impede, porém, o relaxamento das medidas para evitar aglomerações pelo governador João Dória. O que esses números podem nos indicar? O país está a caminho de uma terceira onda da doença? No programa de hoje, vamos analisar e discutir o cenário da pandemia no Brasil. E por falar em pandemia, como foi a semana com os depoimentos dos ex-ministros de Relações Exteriores e da Saúde na CPI da Covid, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do Brasil? Outro assunto que vamos discutir hoje é a escalada de violência na região de Jerusalém Oriental, que foi palco durante quase 2 semanas de uma repressão diária das forças israelenses contra palestinos. Após um cessar-fogo com intermediação do governo do Egito, o conflito deixou pelo menos 240 palestinos mortos, incluindo 65 crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Do lado israelense, as autoridades contabilizaram 13 mortos, incluindo 2 crianças e mais de 300 feridos. O Revista Brasil TVT deste domingo vai abordar a ação da Polícia Federal, que nesta semana executou 35 mandados de buscas e apreensões em endereços ligados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a servidores do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis. A ação, autorizada pelo STF, também ordenou a quebra dos sigilos bancários e fiscais do ministro e de outros envolvidos, como Eduardo Bin, ex-presidente do IBAMA, afastado no mesmo dia. Às vésperas do julgamento da ADPF 365 das favelas pelo Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entregou um relatório minucioso sobre a operação no Jacarezinho, no qual 28 pessoas foram mortas. O procurador-geral defende uma investigação imparcial. O julgamento virtual começou na última sexta-feira e vai até o dia 28. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é Mohamed Habib, que é secretário-geral do Instituto de Cultura Árabe e professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Boa noite, professor Mohamed Habib, seja muito bem-vindo. Boa noite, querido. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, professor. E, professor, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir licença para o senhor, porque a gente vai passar aqui um trecho de uma entrevista feito esta semana pela jornalista Marilu Cabanhas, no Jornal da Rádio Brasil Atual, da manhã, que fala com a professora Wad Al-Assad, professora de matemática e moradora da faixa de Gaza. Vamos ver esse trecho dessa entrevista. Agora, de onde você tira a força, Uda? De onde você tira a força? Aí, essa aqui que eu acho que o Estado de Israel ele nunca vai entender, que esta força não vem nem de comida, nem de roupa, nem de eletricidade, isso vem de dentro de você, de amor pela terra. A gente tem força até o fim. Eu vi uma vez uma mãe agora, antes de 3 dias, perdeu 3 filhos, isso que eu não sei se eu vou conseguir ser igual a ela. Aí ela falando, eu pedi 3 filhos, mas não são nada pela minha terra.
não sou nada pelo Jerusalém. Eu e meus filhos, todo o povo é pouco pela Jerusalém. Isso não é o pensamento dela, não. É pensamento de todo palestino. Entendeu? Eu peço a Deus, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Peço a Deus não perder nenhum, porque eu não sei se eu vou aturar uma coisa dessa. Só que eu repito o que ela falou. Eu e meus filhos somos pouco pela Jerusalém. Jerusalém vale muito mais que isso. Eu espero que o Estado de Israel entender isso. Então, lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT, do Revista Brasil TVT e também os ouvintes da Brasil Atual, esse trecho da entrevista com a Marilu Cabanhas e a professora Wadi Al-Assad lá na faixa de Gaza sobre a escalada de violência na região. Professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma explicação, se é que tem explicação, para esse aumento dessa escalada de violência durante quase 2 semanas entre Israel Oriental e na faixa de Gaza. Na realidade, essas 2 semanas de violência e de massacres de palestinos fazem parte de uma história relativamente longa que se iniciou na década de 1890, quando exatamente estava já formado na ilegalidade uma organização sionista e que essa organização já assumiu um papel muito importante em incentivar famílias judaicas europeias a migrarem para a Palestina. Depois, em 1896, surge então um livro muito importante chamado O Lar Judaico, escrito por Theodor Herzl. Theodor Herzl, um grande escritor, escreveu esse livro e publicou em 1896, e que exatamente no livro ele indica a Palestina como um lugar ideal de ver comunidades e famílias judaicas. E usando como pretexto que uma terra sem povo merece ter povo sem terra. Mais ou menos esse é o significado daquele slogan que ele lançou no livro naquela época. A partir daí, então, começa a reação palestina da sociedade civil em todas as esferas. Mas, lamentavelmente, essa organização sionista, ela se organiza formalmente, se legaliza a partir do ano seguinte, de 1897, e a partir dessa organização, eles começam a trabalhar com governos europeus. Nós estávamos falando na iminência da Primeira Guerra Mundial, aonde, então, nessa fase, valeria qualquer negociação, qualquer articulação. Então, Theodor Herzl, ele se articula com o governo britânico, principalmente com o Lord Balfour, e combina com ele um acordo de apoio à migração judaica de todos os países europeus para Israel, né? E, em troca disso, os judeus apoiariam a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E assim evoluiu o início da violência desde aquela época até hoje, passando na história pela aprovação da própria ONU em 1947, a aprovação da ideia da partilha da Palestina, onde destinaria 53% para as comunidades judaicas e 47% para a comunidade ou para o povo palestino. Lembrando que, naquele ano de 1947, havia apenas 13% dos palestinos representados por judeus. Então, a religião judaica existia com 13%, enquanto que o restante, 87%, eram palestinos árabes que herderam e ficaram nessa terra
geração após geração, geração após geração, durante milhares de anos. Então, se forma no ano seguinte, 14 de maio de 48, por uma decisão unilateral da comunidade judaica, decidem pela formação oficial, a criação do Estado de Israel. Obviamente, isso revoltou não apenas o povo palestino, mas revoltou todo o mundo árabe. Então, o Ocidente todo, a criação do Estado de Israel, o Império Turco-Otomano derrotado na Primeira Guerra Mundial, não se equiparou. A Segunda Guerra Mundial repetiu o mesmo cenário, onde os países europeus se fortaleceram muito mais e eles tomaram conta, então, do Oriente Médio e deliberaram, a partir da partilha pela ONU, por dar todo o apoio à comunidade judaica. De lá para cá, os massacres continuam, né, por um povo massacrado, né, que vive naquela terra há milhares de anos, e por comunidade que se formou um país no mesmo território, usando o slogan que engana a sociedade mundial, a comunidade, os povos de um modo geral, enganando os povos, dizendo que aquela comunidade judaica foi para uma terra sem povo. Não, havia o povo, sim, havia o povo, né? Aí começaram a dizer, então, mas essa terra era da comunidade judaica porque há 13 anos atrás, 4.000 anos atrás, eles passavam por aquela terra. Imagine se esse argumento servisse para alguma coisa. Todos nós temos que sair, por exemplo, das Américas, do Novo Mundo, de um modo geral, e entregar as terras para quem está sobrevivendo ainda, né, das comunidades nativas das Américas, e não só das Américas, inclusive da Austrália, por exemplo. Então, temos que entregar essas terras todas das Américas para os índios, né, usando a lógica, né, da organização sionista. É uma organização política, não tem nada a ver com a religião judaica. Os palestinos, como todos os árabes, como todos os muçulmanos do planeta inteiro, que corresponde a mais de 1/3 da humanidade, reconhecem a religião judaica. A religião judaica faz parte da alicerce da religião islâmica, como faz parte da alicerce da religião cristã, e as duas religiões abraâmicas, judaísmo e cristianismo, fazem parte da alicerce dos muçulmanos. Portanto, essa violência não tem nada a ver com a religião, porque os muçulmanos reconhecem cristãos e judeus. Os cristãos reconhecem os judeus. E agora a violência ela é contra muçulmanos e contra cristãos. E chegou exatamente a esses últimos atos de violência durante os últimos 15 dias. Professor, eu gostaria de pegar esse gancho e gastar um pouquinho mais de tempo falando um pouco de história, porque eu acho que é importante a gente entender por que chegamos até aqui, né? Então, remontar ali a Resolução 181 da ONU de 47 e as sucessivas tentativas, por assim dizer, e aí queria saber como o senhor avalia isso ao longo das décadas, de acordo de paz, de pacificação, se a gente for considerar que lá atrás houve esse acordo, quando da ONU fez essa resolução. O que desandou e o que falta para finalmente essa situação ficar pacificada? Considerando as intervenções de países como Estados Unidos, né, que a gente tem que também considerar. Perfeito. O problema mundial, que desde a Primeira Guerra Mundial, se refere ao papel da ONU. Então, parece-me pela teoria, né, pela constituição daquela organização, que ela veio e foi construída para estabelecer a paz entre os diferentes povos. Acontece que a ONU veio para substituir uma outra organização que foi criada antes dela. Então, falando com mais clareza, a Primeira Guerra Mundial, quando terminou, os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial criaram uma organização mundial chamada a Liga das Nações. E a Liga das Nações, pela sua Constituição, dá o direito ao veto aos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial.
Então, não adianta que a Assembleia da Liga das Nações deliberasse por alguma medida qualquer que não satisfaça um desses 4 países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Aí esse país ele levanta a mão e fala: eu não concordo. Aí a medida não vale absolutamente nada, porque um dos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial usou seu direito ao veto. Isso não é um processo democrático. Isso não é um processo que respeita o seu planeta. Isso é um critério exatamente autoritário e antiético, inclusive. Mas, enfim, quando veio a Segunda Guerra Mundial, o mundo fala: puxa vida, agora o mundo vai melhorar. Os que ganharam a Segunda Guerra Mundial revogaram a existência da Liga das Nações. Aí, que bom, agora nós vamos melhorar mais. Aí, uma organização chamada Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU. Só que existe a mesma cláusula que existia na Liga das Nações, dizendo: qualquer país dos 4 que ganharam a Primeira Guerra, agora a Segunda Guerra, tem o direito ao veto. E exatamente com essa cláusula, a questão palestina passa a sofrer desde 1948. Então, embora a ONU, ela delibera pelo princípio da partilha, ela não criou o Estado de Israel. O mundo precisa entender isso. A deliberação de 1948, de 15 de maio, né, ela deliberou sobre o princípio da partilha, 53% para Israel e 47% do país Palestina para o povo palestino. Mas não criou o Estado de Israel. Um ano depois, dia 14 de maio, exatamente a comunidade judaica na Palestina saíram e declararam sozinhos, né, pela criação do Estado de Israel, a automação do Estado de Israel. E com a força dos 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, fecharam os olhos e os ouvidos como se fosse nada tinha acontecido. Aí tornou-se, então, a partir daí, um fato consumado. A partir do mesmo dia, de 14 de maio de 48, começam os massacres do povo palestino, onde centenas de povoados e de cidades foram totalmente aniquiladas e destruídas. E 60% do povo palestino foi expulso do território palestino, de seu próprio país. Então a matança que chegou a uma porcentagem assustadora do povo palestino, né, a expulsão dos demais, né, ela começou a marcar exatamente a agenda da comunidade judaica em Israel. Aquele povo, de acordo com o livro de Theodor Herzl, disse claramente: nenhum palestino deve continuar naquela terra. Nenhum trabalho, mesmo braçal, deve ser oferecido aos palestinos. Para o processo e para o projeto sionista ter sucesso, esse território todo tem que ser totalmente isento de qualquer palestino. Só que isso eles não conseguiram, porque uma parte razoável do povo palestino ficou sem sair das suas casas e aguentaram e continuam aguentando até hoje as atrocidades das forças bélicas e militares israelenses. Então, a história ela é complicada, implica muito, né, para responder à pergunta da Maria Tereza, né, por que essa situação se prolonga apesar de ter a deliberação da ONU. A ONU não deliberou pela criação de Israel. Ela deliberou só pela partilha, é diferente. E até hoje, os países ocidentais europeus seguem a orientação
e a pressão dos Estados Unidos. Exatamente com essa pressão dos Estados Unidos, com essa simbiose entre Estados e Israel, né, onde nós temos nos Estados Unidos um lobby muito forte judaico e sionista no parlamento norte-americano. Então, o povo palestino, infelizmente, não tem força. Da Segunda Guerra Mundial para cá, os países árabes cada vez são menos fortes, cada vez são mais fracos e cada vez são governados por governantes, na maioria das vezes, corruptos e submissos à ordem e à pressão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e dos demais países europeus. Então, isso pode explicar o porquê da dificuldade. É porque simplesmente a opinião mundial dos países que determina a política mundial, eles exatamente querem que tudo isso aconteça. E eles entram de vez em quando para assoprar na ferida, para fazer aquele jogo de deixa disso, vamos estabelecer um cessar-fogo, né? O povo palestino, ele não quer cessar fogo, ele quer cessar ocupação indevida, ele quer cessar, né, um uso indevido das suas terras. Então, eles têm que respeitar, pelo menos, né, o que foi deliberado na partilha, podem ficar com 53% e 47% dos palestinos. Cá entre nós, e aqui para os ouvidos entenderem o processo, hoje os palestinos aceitam até 22%, mas eles querem que esses 22% da área original palestina, eles querem que esses 22% sejam livres de colônias israelenses, sejam áreas contíguas e não ilhas separadas pelo território israelense, onde o palestino não pode ir e vir para ver e para encontrar com seus parentes, por exemplo. Então, resumidamente, esse é o drama do povo palestino desde 1947 até hoje. Inclusive, professor, isso que o senhor trouxe para a gente, que o povo palestino tanto clama por respeito, lembrando que esse conflito ficou mais ainda acentuado depois que Israel expandiu mais ocupações de territórios já reconhecidos palestinos, e aí o aumento da violência exacerbada. E, professor, algo que chamou muita atenção durante essas quase 2 semanas de conflitos, os ataques, a violência exacerbada, um ataque a um prédio de comunicação e é um ataque, literalmente, onde havia crianças. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa questão especificamente. Muito bem. A agressão aos profissionais da mídia que foram para uma região de conflito para relatar o que está acontecendo e passar para o mundo inteiro, normalmente são agredidos e atacados. Aí vem a pergunta: quem atacaria a imprensa? Quem destruiria prédio que tem um pessoal que está lá para mostrar para o mundo a realidade do conflito? Quem faria isso? O lado fraco, oprimido, que está sofrendo, ou o lado opressor, o lado matador, o lado assassino que está matando os fracos? Pela lógica, o lado mais forte é que normalmente faz isso. Não é novidade. Israel não foi esse país que inventou essa agressão. Não, ele imitou o que os outros fizeram. Se nós voltarmos para alguns anos atrás, na guerra contra o Iraque, quando os americanos invadiram o Iraque, havia um lindo hotel na cidade de Bagdá, na capital do Iraque, um lindo hotel que foi destinado à mídia internacional, e todos os pessoal da mídia, os jornalistas, o pessoal de televisão, dos diferentes meios de comunicação, ficavam exatamente naquele grande hotel, lindo hotel, na cidade de Bagdá. Já no início do conflito e da invasão, numa operação que os americanos chamavam de operação cirúrgica, com precisão de 50 centímetros para atingir o alvo, então mais de 50 centímetros eles não podem errar, e destruíram um prédio, hotel internacional de excelente qualidade. Que precisão é essa? Será que foi sem querer? Então, essa estratégia de
acabar com a imprensa, com os jornalistas, com aqueles profissionais, né, que o seu ganha-pão é exatamente isso, se colocar numa linha de fogo, uma guerra, colocando roupa especial e colocando faixas nos carros, nos automóveis, colocando maiores faixas ainda nos prédios onde ele fica trabalhando. E por incrível que pareça, essas faixas, essas roupas, está escrito imprensa, né, são usados exatamente para o agressor usa para atingir o alvo sem errar. Aí a precisão deles, exatamente, ela se referia a atingir esse alvo indivíduo. É uma estratégia lamentável, uma política lamentável, que expressa claramente a falta de ética, a falta de respeito à vida humana, exercida sempre pelo mais forte. Não é questão de nacionalidade, não é questão de religião, é questão exatamente, ele adquire uma força superior ao outro, aí ele perde todos os valores universais de ser ético e de ser honesto. Principalmente o respeito à vida também, exatamente. Professor, infelizmente o nosso tempo se esgotou, gostaríamos de ficar conversando muito mais, o senhor talvez volte aqui conosco, mas quero agradecer demais a participação do professor Mohamed Habib, secretário-geral do Instituto da Cultura Árabe, professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria Tereza, até a próxima. Tchau. Pessoal, esta semana, os ex-ministros de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Saúde, general Eduardo Pazuello, foram ouvidos na CPI da Covid, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do Brasil. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Eleonora de Lucena, jornalista, criadora e editora do portal Tutameia. Boa noite, Eleonora de Lucena, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo bem, prazer falar contigo, Leonora. E eu quero que você traga pra gente aí esses depoimentos muito esperados na CPI da Covid dos dois ex-ministros, tanto o Ernesto Araújo, Relações Exteriores, depois o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o que chamou a atenção foram as várias contradições. Eu queria que você trouxesse uma análise desses depoimentos nesta semana na CPI lá no Senado. Eu acho que os depoimentos mostraram, primeiro dizer que a CPI é muito bem-vinda, completou a terceira semana, acho que está fazendo um trabalho excepcional de escancarar todo o descaso, todo o desleixo que o governo Bolsonaro tem no enfrentamento da Covid, na defesa da vida dos brasileiros, que é um direito constitucional de todos nós. E os depoimentos dessa semana desses ex-ministros, acho que corroboraram a visão de que o governo Bolsonaro é envolto em mentira, em cinismo, em omissão. Quer dizer, foram depoimentos que deixaram muito claro, né, a forma terrível que o governo não enfrentou essa doença, né, foi um jogo de empurra, é mentira para lá, diz que, enfim, é um comportamento, né, muito lamentável do governo Bolsonaro, que foi expresso por esses ministros, que tentaram de alguma maneira, mas acho que é forçoso dizer que se frustrou essa tentativa de defender o Bolsonaro. Quer dizer, na verdade, o verdadeiro responsável por essa crise sanitária sem precedente que a gente vive no Brasil, que é uma tragédia para o mundo todo, mas no Brasil ela é muito ampliada pela ação do governo Bolsonaro. O principal responsável é o próprio Bolsonaro. Então, acho isso a CPI está deixando cada vez mais claro, né, a importância da não definição ou da estratégia que muitos apontam criminosa do governo Bolsonaro, que está explicitada nesses depoimentos, que a gente poderia ter tido um número de mortes, né, muito inferior ao que a gente está tendo. A gente está tendo todo dia esses avanços, não são só números, a gente sabe, são tragédias, são vidas, né, que estão sendo perdidas. Há estudos que dizem de cada 4 mortes, né, pelo menos 3 poderiam ter sido evitadas, e isso está sendo uma bola de neve. Quer dizer, a gente está agora maio, né, com um atraso na vacinação, quer dizer, as pessoas que estão morrendo
as pessoas que estão se infectando, as pessoas que estão indo para o hospital poderiam já ter sido vacinadas e poderiam não estar passando por essa terrível doença. Então, o governo, como a gente sabe, é um governo que despreza a vida e atuou nesse sentido desde o início da pandemia, em março do ano passado, e nesses meses todos só mostrou um show de incompetência, né, uma forma de lidar com esse problema que é uma das piores do mundo. Eleonora, falando em estratégia, queria dar um destaque aqui para o comportamento do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que tem interrompido de maneira até agressiva alguns dos seus colegas, teve um bate-boca específico com o senador Humberto Costa e também levantou várias bolas para o Pazuello. Queria saber qual a sua avaliação desse comportamento, se é uma estratégia possível e se ele pode ter até combinado esse bate-bola com o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello, na sua avaliação. Eu acho que a ação da família Bolsonaro no governo e também na CPI está no sentido de tumultuar, né, no sentido de não trazer à luz, de esconder os dados, de jogar na confusão. Acho que é essa estratégia desse grupo que tá no poder. Né? A gente tem a presença, acho que o Renan chamou de Ministério da Morte, ou a presença do próprio Carlos Bolsonaro em reuniões, né? Não se sabe bem fazendo o quê, né, para decisão sobre compra de vacina ou não compra de vacina, estratégia de saúde. Quer dizer, a família Bolsonaro, a gente sabe, é um fator, né, disruptivo, ela traduz bem o que é esse governo, né? Um governo que age no sentido de causar tumulto, de provocar o caos, de não trabalhar para os brasileiros, né? E mostra também, eu acho que essa atuação da família mostra também um pouco esse sentimento que eu acho que toma conta do governo, que é um sentimento de se sentir hoje, né, mais acuado do que já esteve. Né? Tem várias coisas que estão acontecendo no país que devem preocupar muito a família Bolsonaro. Né? A gente está tendo a própria CPI, a própria existência da CPI, eu acho que isola o governo. Essa semana a gente teve todos esses casos envolvendo o Ministério do Ambiente, que na verdade trabalha contra o ambiente, teve uma repercussão internacional muito grande. As notícias, né, sobre a intenção de voto na eleição, né, a queda de popularidade do Bolsonaro nessas pesquisas e a ascensão do presidente Lula nas mesmas pesquisas, eu acho que também é um fator que causa preocupação, para dizer o mínimo, para a família Bolsonaro. E agora, na sexta-feira, a gente teve esse encontro do presidente Lula, a notícia do encontro que aconteceu alguns dias atrás entre o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique, que eu acho que é um fato muito importante, com enormes desdobramentos daqui para frente e que aponta no mesmo sentido, né? Uma união para isolar Bolsonaro e para remover Bolsonaro da cadeira da presidência da República. Eleonora, outro ponto que chama muita atenção nesta semana nos depoimentos lá da Covid no Senado foi a resposta do então general Eduardo Pazuello, à época ministro da Saúde, quando questionado sobre sua gestão à frente do Ministério da Saúde. E aí a resposta foi: missão cumprida. E aí eu te pergunto, eu te faço uma provocação: que missão cumprida é essa com um cenário tão alastrador de pessoas mortas e infectadas no país? É o projeto, parece ser o projeto do governo Bolsonaro desde o início, né? Apostar na morte e na destruição, e é isso que está acontecendo no governo. A missão que o governo Bolsonaro se colocou é essa missão de morte e de destruição, e o que o ex-ministro Pazuello falou registra essa missão, essa estratégia, né? E é muito ruim que isso tenha sido exercido por um general da ativa, né? Acho que deve preocupar as Forças Armadas, que sim estão envoltas nesse governo com um papel de destaque, né, como é o Ministério da Saúde, e que foi um tremendo desastre, né, um desastre enorme, não só um desastre logístico, como eles falam, um desastre que provocou e está provocando, né,
milhares de mortes todos os dias. Então, essa missão da qual ele fala é uma missão terrível, uma missão de morte, e acho muito ruim que as Forças Armadas possam estar associadas a essa derrocada, enfim, enorme que a gente está vendo no governo hoje. Eleonora, queria também falar das fake news, aproveitar que você é colega, né, jornalista. A gente teve episódios lamentáveis, o senador Heinz foi um deles, que desfilou uma série de fake news para tentar defender a cloroquina, entre outros fatores. Fake news essas que foram usadas amplamente desde o início pelos apoiadores de Bolsonaro. Queria saber, na sua visão como jornalista, qual a importância de se debater situações, de se flagrar, né? Flagrantemente, o senador Renan Calheiros até fez um pedido sobre isso, né? Vamos tomar cuidado com as fake news. Qual a importância desse debate estar no Congresso Nacional, no Senado, no meio da CPI, onde todos os olhos, todos os olhares, até internacionais, estão para isso? Então, esse governo nasce, né, ele já nasce, antes até de tomar posse, ele é um fomentador de mentira. Né? Fake news, na verdade, são mentiras. Então, desde a campanha eleitoral, está mais do que provado, né, houve o disparar dessas enormes mentiras em todos os níveis, e isso acontece desde o 1º de janeiro de 2019. É um governo que se nutre e nutre os seus apoiadores, né, cegos para a informação correta, se nutre das fake news. E na pandemia, isso foi crucial, né, também para ajudar a fazer essa política de morte. Quer dizer, o governo, desde o início, né, se esforçou em vender, dar publicidade, né, o próprio Bolsonaro dá publicidade a remédios que não têm qualquer eficácia, induzindo pessoas a consumir de forma desavisada, né? Pessoas começaram a consumir esses remédios com efeitos colaterais graves, né? E isso se espalhou por vários, inclusive defendido por médicos, o que foi muito ruim. Então, teve toda a estratégia de usar a cloroquina para colocar uma hipótese de, olha, essa doença não é tão grave, tem um tratamento, vamos lá, não vamos ficar em casa, não vamos se proteger. Quer dizer, o governo investiu na desinformação para jogar essas pessoas, né, ao risco de morrer, ao risco de se contaminar. O governo sempre agiu isso. Essa semana mesmo, nas semanas anteriores, quer dizer, o Bolsonaro é o primeiro a dizer que para não usar máscara. Hoje, sexta-feira, ele mesmo saiu à rua sem máscara. Ele fala contra a máscara, ele fala de remédios que não tem nenhum tipo de comprovação, ao contrário. Então, ele move a sua turma em torno dessas notícias falsas. Então, é essencial que a CPI esteja aí para mostrar, né, mais uma vez, e para alertar todo mundo da necessidade das pessoas buscarem informações corretas, né, sobre a vacina, né, sobre a prevenção, no sentido de uso de máscaras, aumentar, não ir a aglomerações. Então, acho que a informação é vital, né, a gente certamente teria tido um outro resultado se a população tivesse sido bem informada, bem orientada logo de início. Agora, Eleonora, quem assistiu e viu os depoimentos tanto do Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, quanto do Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, parece que via ali duas pessoas, né? Porque era muita contradição e, ao mesmo tempo, eles negando tudo o que haviam pregado e falado anteriormente quando estavam à frente de suas respectivas pastas. A minha pergunta para ti vai no seguinte sentido: o que você viu e analisou desses depoimentos até o momento, já é possível pensar em provas contra a gestão do atual governo Bolsonaro frente à pandemia da Covid-19? Acho que as provas estão mais do que claras e há muito tempo, há muitos meses, né, são vários especialistas da área jurídica, da área da saúde, de vários setores que apontam que há
há muitas provas, né, que o governo praticou crime contra a saúde pública, crime contra os direitos humanos, genocídio muito claro no caso indígena e crime de responsabilidade. Quer dizer, há vários pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados que fazem essa ligação, né, de forma muito clara. Quer dizer, o governo agiu a favor do vírus, agiu para que a população ficasse exposta, desinformou, pregou mentiras, né, e isso resultou em mortes. Quer dizer, eu acho que o mundo todo está vendo que as provas são enormes contra o Bolsonaro e, infelizmente, ele ainda não foi removido da cadeira que ocupa, mas a CPI está tendo esse papel de escancarar essa situação e vários integrantes da comissão, como Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, têm deixado isso muito claro, as provas estão evidentes, né, não precisa fazer mais nada para que o mundo saiba, né, dos crimes do governo Bolsonaro contra os brasileiros. Bom, e a gente seguirá, claro, acompanhando, porque próximos capítulos acontecerão e a gente chama já novamente, sempre que for necessário, a Eleonora de volta, a quem eu quero agradecer muito. Eleonora de Lucena, jornalista, criadora e editora do Tutameia. Eleonora, muito obrigada por trazer essa análise, por participar do Revista Brasil TVT e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Bom trabalho. Valeu. Um abraço. E antes da gente terminar esse bloco, a gente vai encerrar esse momento com a banda Lamar, que traz a música 12 Semanas, parte do projeto Todos os Cantos, contemplado pela Lei Aldir Blanc. Esse projeto é uma websérie musical que busca o encontro de artistas de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em performance por diversos lugares da cidade. A banda Lamar é composta pelo músico Guma na guitarra, na bateria o Mal, no baixo Melon e no teclado pelo Edu Cursino. A banda traz suas músicas experimentais e mostra uma ABC criativa e profundamente real. Vamos lá.
Todos os Cantos, Banda Lamar. Se gostou, procura lá no YouTube. E a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, nesta semana, uma ação da Polícia Federal executou 35 mandados de buscas e apreensões em endereços ligados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a servidores do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Para falar sobre essa questão e o que isso implica para o governo de Jair Bolsonaro, o Revista Brasil TVT conversa agora com Priscila Pamela Santos, que é advogada criminal. Olá, doutora Priscila Pamela, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso falar com a senhora. Eu queria que a senhora falasse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que implica, do ponto de vista criminal, essas ações aí da Polícia Federal referente ao Ministério do Meio Ambiente, ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a funcionários do Ministério, inclusive do IBAMA. Antes da gente começar, é só importante dizer que dentro da gestão do ministro Ricardo Salles, muitos equívocos, não só a gente está chamando aqui de equívocos porque não tem ainda processos instaurados, né? Mas muitas ilegalidades foram praticadas, né? Do mês passado, abril, nós tivemos cerca de 581 quilômetros quadrados de desmatamento, 43% superior ao mês anterior. Então, é uma crescente que não tem encontrado freios e nenhuma limitação, né? Então, precisou uma atuação aí do STF para que isso consiga ter um mínimo de resposta, né? O ano passado, em outubro, já tinha havido uma apresentação, uma ação por parte da Polícia Federal para a investigação de ações relacionadas ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente. Mas o Procurador-Geral da República, ele arquivou o procedimento por entender que não havia ali elementos suficientes para dar seguimento. E agora, entrando nas consequências, eu espero muito que nós tenhamos, de fato, consequências jurídicas, né, e aí criminais e administrativas. E por que eu estou dizendo que espero? Porque, embora nós estejamos numa aparência de democracia, as nossas instituições não estão funcionando dentro da normalidade, né? Nós estamos lidando, neste momento, com instituições que foram equipadas, mesmo pela presidência, de forma a atender interesses pessoais e de terceiros aliados, né? Então, nós não temos ali uma Procuradoria-Geral da República que está atuando de forma a atender, de fato, os interesses do órgão. Nós não temos uma Advocacia-Geral da União livre também atuando de acordo com os limites e com as funções impostas pelo órgão. Nós temos ali, né, uma Câmara e um Senado, infelizmente, também muito contaminado pelas promessas de pagamentos de várias emendas aí parlamentares. Então, nós temos órgãos muito disfuncionais. E o que isso acarreta? A não responsabilização. Essa ação, esse pedido de investigação proposto lá em outubro, era para ter tido seguimento, porque desde o início do mandato de que esse ministro do Meio Ambiente assumiu, várias irregularidades foram sendo constatadas e nunca nenhuma ação foi para frente. Ele desmoralizou, ele simplesmente desequipou totalmente os órgãos de proteção ambiental, colocou ali os seus aliados para conseguir fazer as políticas a favor não do meio ambiente, mas a favor de grileiros, de madeireiros, e não encontra freios, né? E tanto, né, a bendita frase do vamos passar a boiada, de fato está acontecendo. Precisamos que autoridades americanas notificassem o Brasil sobre a ocorrência de ilegalidades na exportação de madeira para que o Brasil tomasse uma atitude. Então, de fato, é estarrecedor. Então, o ministro ele pode aqui responder por diversas práticas de crimes, tanto comuns como crimes de responsabilidade, sendo que qualquer dessas práticas de crime comum ou de responsabilidade, ele responde perante o STF, que ele tem prerrogativa de foro, então o STF é o órgão responsável por esse julgamento, né? E aí
mas depende muito do procurador para um oferecimento da denúncia. Este mesmo procurador que já arquivou um procedimento lá atrás e que tem atuado de forma completamente parcial e contaminada, perseguindo aí inimigos declarados, né, pelo governo e arquivando procedimentos claros que deveriam ter seguimento quando é contrário ao governo federal. Então, a expectativa é de que aconteça algo, mas depende, é muito poder nas mãos de uma pessoa que está ali atendendo a funções que não dizem respeito ao interesse público, mas ao interesse privado de governantes. Perfeitamente. E, bom, apesar de toda essa dificuldade apresentada na primeira explanação da senhora, doutora, queria pedir ajuda para nos ajudar a entender quais os crimes que estão sendo investigados, ou mais que isso, quais os crimes possíveis, porque, como muito bem a senhora citou, restou provado por notícias e tal essa relação com madeireiros, com a questão dos mineradores. Houve aquela notícia-crime do ex-superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, com relação ao desmatamento. Quais os possíveis crimes que podem atingir aí o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Vários crimes estão sendo apurados, né? Aí vai precisar de elementos, nós estamos ainda numa fase judiciária, nós vamos precisar de maiores elementos para poder dizer se esses crimes aconteceram ou não. Mas os crimes que estão sendo investigados é corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, prevaricação, facilitação para o contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vou tentar explicar porque esse monte de nomes por vezes acaba não fazendo sentido qual que crime é o quê. Exato. O que eles significam, né? A corrupção aqui, nesse caso, seriam esses agentes públicos que recebem alguma vantagem indevida para a prática de algum ato em razão da função que ele exerce. Né? Então é isso, ele está ali ocupando o cargo de ministro do Meio Ambiente e em razão dessa função de cargo, ele aceita uma vantagem indevida e aí então ele atua de forma a beneficiar esses terceiros, que em tese seriam esses madeireiros e esses grileiros. A advocacia administrativa é semelhante, né? É patrocinar interesse privado, então nesse caso também dessas empresas madeireiras, grileiros, perante a instituição pública, perante o órgão público, aí nós falaríamos do IBAMA, né, e pelo mesmo o Ministério do Meio Ambiente, de modo a atender esses interesses privados e não o interesse público a que ele foi ali nomeado. A prevaricação, aí eu acho que ela atingiria diversos outros funcionários também, e também a corrupção, aí quando demonstrar pagamentos de vantagem indevida. A prevaricação é quando a pessoa ocupante da função pública, ela deixa de praticar algum ato determinado, um ato de ofício, ou ela pratica em desacordo com alguma determinação expressa, também para benefício próprio, ou, né, enfim, próprio se estende aí terceiro quando também te beneficia. Tem a facilitação ao contrabando, que seria justamente a forma de conseguir fazer com que produtos ilegais sejam importados ou exportados. Esse é o crime de contrabando, que é a importação ou exportação de produto considerado ilegal, produto que não tenha seguido os trâmites regulares para conseguir entrar ou sair do país. Né? Então, nesse caso, eles estavam tentando ali fazer a liberação de madeiras desde 2000, inclusive pretéritas, assim, de 2019. Então, elas foram apreendidas nos Estados Unidos e eles entenderam que diversas documentações não correspondiam às documentações que são exigidas para a liberação dessas madeiras, e aí, então eles começaram a cobrar um posicionamento, porque eles viram que aqueles pareceres, aquelas ciências não atendiam, né, os requisitos legais. Tem que ser um corpo técnico responsável por estabelecer ali a liberação ou não. E eles viram ali que não, que estava partindo de pessoas muito próximas do governo, sem o aval do corpo técnico, só indicando ali libera para conseguir, então, beneficiar essas empresas. Então, ele estaria facilitando na medida em que ele revoga a necessidade de que o corpo técnico analise esse procedimento, ele está facilitando que essa madeira que foi exportada de forma ilegal e que não atendeu os requisitos legais, ela seja legalizada e que a empresa siga ali lucrando muito. São muitos milhões envolvidos, né? E tem também a lavagem de dinheiro,
que a lavagem de dinheiro, ela acontece, enfim, tem que ter um crime antecedente, né, para fazer com que o dinheiro chegue nas mãos da pessoa de forma, um dinheiro sujo, né, advindo ali da prática de algum tipo de crime, e daí ele investe, né, ele insere novamente esse dinheiro no mercado financeiro para dar aparência de legalidade, para dar aparência de licitude. Então, isso que a gente chama de lavar o dinheiro. E a organização criminosa, porque é composto por 3 ou mais pessoas, então ali aliadas, para praticar crimes, configura, em tese, aqui ainda indícios, né, do crime de organização criminosa. Eu falei muito, que são muitos crimes. Imagina. Aqui. Descomplicando o juridiquês, Cosmo. Perfeito. Doutora Priscila, nessa mesma ação que foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele também determinou a quebra dos sigilos bancários do ministro Ricardo Salles e também de outros integrantes aí do Ministério do Meio Ambiente. Para a gente tentar esclarecer para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, o que esperar daqui para frente a partir de agora, com essa quebra de sigilos bancário e fiscal e também dessas ações de busca e apreensão? O ministro ele determinou, né, ali a busca e apreensão de diversas pessoas, ele determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal, ele determinou o afastamento, isso foi muito importante também, o afastamento de diversas pessoas das funções que estavam exercendo, porque se elas continuassem ali nesse exercício, elas poderiam continuar praticando crimes, poderiam tentar apagar indícios, né, das práticas ilegais, e ele também determinou a imediata revogação do despacho, liberando, cassando, na verdade, uma instrução normativa da exigência desse corpo técnico que analisasse de forma mais rigorosa essas liberações de madeira e produtos florestais. E aí, essa quebra, ela foi determinada porque o relatório do COAF, ele apontou diversas movimentações tidas por suspeita, né? Então, assim, no período de 2012 para cá, ele constatou que no escritório no qual o Ricardo Salles ele é sócio de advocacia, no escritório de advocacia, uma movimentação incompatível com os ganhos declarados. Então, a partir disso, né, tem ali algum dinheiro que sujo ou não, né, por estar se investigando ainda, mas alguns valores que não tenham sido declarados e que não se sabe ainda qual teria sido a origem. Então, ele entendeu ali, por conta dessa nebulosidade, né, nesses valores e também em algumas madeireiras e também nas contas de alguns funcionários, valores incompatíveis e transações financeiras de um para o outro, entendeu por essa apuração mais criteriosa. O que acontece agora, né? Os bancos precisam fornecer à Receita Federal, os bancos precisam oferecer as informações financeiras e fiscais, e aí a partir disso é feito um comparativo, né? Uma perícia técnica ali para poder se verificar se de fato esses valores são compatíveis ou se eles não são, se o apontamento do COAF faz sentido ou não faz, e aí com uma forma mais detalhada, né, de quanto isso seria, quais movimentações são tidas por ilegais, de quem para quem, aí você consegue ter um aprofundamento muito maior para dar base para a Procuradoria-Geral da República para que ela adote as medidas necessárias. E nesse caso, se houver materialidade consistente, tem que ser o oferecimento da denúncia. Não dá mais para a Procuradoria continuar seguindo, arquivando esses procedimentos contra integrantes do governo com elementos suficientes para se iniciar uma ação penal. Doutora, de certa forma, esse trabalho do COAF me lembrou o começo da descoberta das rachadinhas, que envolve, inclusive, a família do presidente. Eu queria saber qual a importância na investigação criminal de seguir o caminho do dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro ele é muito complexo porque descobrir de fato, né, a origem desses valores, porque a grande maioria, né, das vezes eles se utilizam de doleiros para conseguir pegar esses valores em espécie, e aí também depositar em contas em outros países, né? Então, de fato, é uma movimentação muito sofisticada. A lavagem de dinheiro, diferentemente de diversas outras práticas criminosas, é isso, ela exige a sofisticação. Então, de fato, quando o dinheiro volta, quando ele é introduzido no mercado, né, aqui nas instituições financeiras do Brasil, ele tem aparência de licitude. E essa é a grande dificuldade de se configurar, de se caracterizar a lavagem de dinheiro.
Desculpa, a sua pergunta era essa e Não. vou respondendo. É exatamente isso, porque assim, eu vejo, obviamente, vamos lá, gente, são situações totalmente distintas e como muito bem a doutora lembrou, são investigações envolvendo o nome do ministro Ricardo Salles, mas quando a senhora mencionou o COAF e esse caminho do dinheiro, me chama muito a atenção, justamente porque ele é um crime, assim como o tráfico de drogas, né, que a gente costuma brincar, ele não é tão aparente, é difícil você fazer a comprovação. E aí eu queria perguntar da sua especialidade sobre a importância disso até para levantamento de provas. Essas instituições todas, elas são importantíssimas, né, para que a gente consiga reunir os elementos necessários para demonstrar a prática de crimes tão sofisticados quanto é a lavagem de dinheiro. Então, a Receita Federal, as instituições bancárias que elas precisam reportar, né, a Receita, a qualquer movimentação atípica, é todo um movimento. O Brasil ele é signatário da Convenção de Viena para minimizar a prática de lavagem de ativos. Então, os países se reuniram porque isso acarreta danos financeiros para todos os países, claro, né? Porque isso é uma operação muito sofisticada e se não houver colaboração de um país com o outro, fica muito difícil quando as transações são internacionais, de se constatarem. Então, a atuação de órgãos internacionais, de reportar as transações que sejam suspeitas, dos órgãos também aqui brasileiros, também de reportar essas informações são essenciais, senão nós não conseguiríamos avançar. A grande crítica que se faz é quando esses mesmos órgãos atuam sem a determinada autorização judicial, né? Então, essas sempre foram algumas questões levantadas pela advocacia, porque não se pode entrar na intimidade das pessoas sem autorização judicial, sem a quebra. E, por vezes, essas investigações prévias ali acontecem de forma sem autorização e aí acabam prejudicando, né, uma investigação que estava ali com um corpo, que estava ali com diversos indícios, acabam sendo prejudicadas porque são invalidadas diante da ilicitude. Mas agora o COAF tem essa liberalidade, ele tem a obrigação também de quando provocado, remeter essas informações. Então, ele teve esses apontamentos dessas transações que são ilegais, porque todas essas instituições tendem a comunicar, então ele recebe um número de informações muito grande e a partir dessa compilação ele também, de posse disso, ele encaminha isso para os órgãos de investigação para que se inicie ali as investigações para se entender se aquelas transações de fato são legais ou se elas são ilegais. Descobrir de fato a origem do dinheiro é muito difícil, muito. Né, assim, vincular esse dinheiro à origem da corrupção relacionada àquela empresa, como é que isso foi pago, foi em uma mala de dinheiro, foi no envelope, foi via doleiro em outro país, em geral são operações muito complexas e aí elas são muito difíceis, né, então são realmente muitos pontinhos que precisam ser ligados para conseguir chegar ao final com uma materialidade robusta sobre a prática ou não desse crime. Doutora Priscila... Desculpa estar muito jurídico aqui, porque é um crime realmente muito complexo. Eu estou tentando explicar da forma mais simples possível. A gente entende. Sim. Doutora Priscila, recentemente foi feita uma apreensão recorde de madeira ilegal e depois dessa apreensão nós vimos no Brasil inteiro a presença em loco do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, lá no local de apreensão dessa madeira ilegal, liberando esta madeira. E aí vem a famosa frase, a senhora citou no começo da sua intervenção, de deixar passar a boiada. A minha pergunta para a senhora será que o ministro está tão crente assim que não será punido em algum momento e vai fazendo tudo isso, a Deus dará? Eu acredito que sim. Eu acredito que esses integrantes, né, fortes do governo federal, eles lidam com a impunidade, eles lidam com a percepção de que as instituições eles já sabem que as instituições estão disfuncionais. Então, eles sabem que elas foram ali aparelhadas para atendimento de alguns interesses particulares de alguns integrantes do governo, né? E digo isso com tranquilidade, enfim, está tendo uma perseguição contra as pessoas que dizem, mas é nosso papel aqui alertar a população sobre o que está acontecendo. Então, nós temos ali um procurador que está atrás de um professor da Universidade da USP, porque fez críticas sobre a atuação que está sendo, sim,
voltada aos interesses particulares de integrantes do governo federal, especialmente do presidente, que eu não considero meu presidente, eu só tenho que, enfim, é a nomenclatura que ele tem, mas, enfim, não o considero como tal, mas está ocupando aí a cadeira do executivo. Nós tivemos 200.000 metros cúbicos de madeira ilegal apreendida, né? E aí o ministro comparece por 2 vezes no local, não para poder ali questionar a ação dos madeireiros, né, esse desmatamento ilegal e desenfreado que prejudica toda a humanidade. Não, ele aparece ali para dizer que precisam atestar ali, que precisam dar pareceres comprovando a licitude daquela madeira para poder fazer a liberação. E faz isso com a maior tranquilidade, e faz isso na maior tranquilidade justamente porque sabe que essas instituições estão equipadas para atendimento infelizmente, de interesses privados. E enquanto essas instituições estiverem disfuncionais assim, nós não vamos estar lidando com uma democracia sólida. Nós estamos com uma aparência de democracia, mas a nossa democracia está extremamente abalada, porque as instituições é que mantêm a democracia em equilíbrio e elas não estão atuando dentro do equilíbrio necessário. Então, nós estamos num risco, não é nem um risco, mas porque o risco já se concretizou, né? À medida em que se tem aí mais de 100 pedidos de impeachment que não vão para frente, né, com claros crimes praticados durante a gestão da pandemia, na medida em que nós temos aí o ministro da Saúde praticando claramente esse monte de atos ilícitos e não tem nenhuma consequência, na medida em que nós tivemos o ministro da Educação, o ministro da Saúde, todos ali praticando uma série de barbaridades e que nenhum deles teve nenhum tipo de responsabilização, isso faz com que os que estão ali sigam na tranquilidade de fato passar a boiada e canetar tudo para poder praticar os maiores horrores contra a população. Bom, é isso. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Vamos ver se, diante de tudo isso, dessa investigação, as explicações jurídicas de tudo isso que a doutora Priscila fez para a gente, o que vai acontecer agora politicamente também, porque a CPI do meio ambiente também está em debate. Vamos ver quais serão, portanto, as cenas dos próximos capítulos envolvendo o ministério tão importante que é o do meio ambiente. Priscila Pamela dos Santos, advogada criminalista, presidente da Comissão Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, diretora do IDDD, o Instituto de Defesa de Direito à Defesa, e colaboradora do grupo Prerrogativas. Doutora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Até, só eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E, pessoal, após uma semana em queda, a curva de mortes por Covid no Brasil volta a indicar estabilidade, mas ainda em patamares muito altos. No entanto, o contágio voltou a crescer no último período. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Isaac Schwartz-Alpt, que é cientista de dados e coordenador da rede Análise Covid. Boa noite, professor Isaac, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer é nosso falar contigo. E, professor, como eu falei, nas últimas semanas aí, o Brasil veio com uma certa estabilidade no número de mortes por conta da Covid-19, mas também na última semana a gente viu um número crescente aí de infectados, ou seja, aquela escalada ela começou a subir, né, de novos infectados. E a minha pergunta para o senhor é, nesse ritmo, o Brasil caminha para uma terceira onda da doença? O que está aparentando, pelo que a gente está vendo nos indicadores, é de um novo aumento. E esse aumento está vindo forte justamente pelo mesmo motivo que tu disseste antes. Os patamares nunca chegaram a baixar. Então, qualquer aumento de casos acaba tendo uma quantidade absurda de pessoas, justamente pelo número de casos ativos que a gente vinha tendo. A gente está hoje com uma média móvel de 65, 70 mil novos casos ativos por dia. Isso significa que logo ali na frente a gente vai ter, infelizmente, um aumento de internações hospitalares e depois um aumento de óbitos, que o óbito tem um atraso. O indicador de óbito ele é um indicador que eu chamo de colheita, ele não é um indicador de plantio. Nós não conseguimos controlar nada pelos óbitos ou mesmo pelas internações hospitalares. A gente tem que sempre olhar a propagação da doença, que é o número de casos. E quando a gente recém teve uma queda depois desse último aumento, a gente já flexibilizou as restrições e já começou a ter uma mobilidade maior que está levando, infelizmente, a esse novo aumento.
Isaac, sobre ainda essa questão das curvas, né, desse meio dos números, dos dados que você entende tão bem e às vezes a gente tem dificuldade, a gente observou justamente desde o início, mais de um ano da pandemia, esses processos de pico e platô. No entanto, esses platôs ou essas quedas, ligeiras quedas, não são indicativos para flexibilização de medidas de restrição, que é o que a gente está vendo agora. Ou são? Qual é a sua avaliação sobre isso? E mais que isso, quando os dados podem trazer segurança para que medidas de flexibilização sejam tomadas? Na verdade, o indicador para flexibilização segura é um número baixo de casos, o ideal seria zerar a transmissão comunitária, mas se não zerar, um número baixo de casos que consiga ser controlado pelas equipes de vigilância epidemiológica. E controlado como? Com testagem, rastreamento, isolamento, ou seja, as equipes conseguem entender onde é que estão esses casos e cuidam do isolamento deles para ter o menor número possível e zerar essa transmissão comunitária. Como a gente está com um número altíssimo de casos, independente se isso está em platô ou mesmo em queda, nunca é momento de flexibilizar pelo número alto, porque esse número muito alto de pessoas acaba gerando novos casos justamente pelo encontro entre suscetíveis e ativos. Quando a gente aumenta a mobilidade, quando a gente tira as restrições, a gente coloca em rota de colisão pessoas que podem vir a contrair a doença com pessoas que estão transmitindo a doença e muitas vezes nem sabem. Quando acontece esse encontro, gera muitos casos. E quanto mais casos ativos, mais novos casos ativos depois. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Reduzir ao máximo a taxa de transmissão. Se países como, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, eles conseguem reduzir a transmissão comunitária a zero, porque eles fazem as restrições rígidas e logo no começo, recém começou a subir a curva, eles já fazem a restrição. No nosso caso do Brasil, a gente fez o quê? Como se fosse um foguete, a gente deixou aquele foguete subir, acelerou um monte, chegou lá na estratosfera, aí a gente fez restrições de mobilidade, então ele parou de acelerar, ele começa a cair e a gente tem que fazer o quê? Infelizmente, por ter deixado subir, a gente agora vai ter que deixar ele cair lá embaixo de novo para daí poder ter um controle da pandemia. Enquanto ele está alto aqui, qualquer flexibilização, ele volta e cria essa reversão de tendência que a gente já está enxergando. Muito bom. Professor Isaac, com essa curva do platô de novas contaminações subindo, já começa o sinal de alerta aí a pipocar nos gestores de todo o Brasil. E aí alguns já começam a falar, mas numa possível terceira onda da doença, eles gestores, né, estamos preparados para abrir tantos leitos de enfermarias de UTI de prontidão. Mas aí o que chama atenção, né, não é só a abertura desses leitos, tanto de enfermaria como de UTI. E as medidas realmente de proteção da população? Parece que ficam de lado. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Não, com certeza. Leitos não são indicadores, né, não são medidas de controle de pandemia. São medidas de mitigação. Ou seja, para não deixar a pessoa falecer em casa quando ela está muito doente, a gente tenta interná-la no hospital. Só que qual é que é o problema? Essa doença ela tem uma transmissibilidade muito alta. Tão alta a ponto de que mesmo que eu consiga abrir todos os leitos possíveis que meu dinheiro consiga pagar, mesmo assim, se eu deixar as pessoas se contaminarem, elas vão ficar tão doentes a ponto de esgotar esse sistema. E quando esse sistema hospitalar chega perto do esgotamento, que a gente já viu ali, às vezes com 85%, 90% da ocupação, a gente começa a ter um aumento enorme da letalidade, porque a gravidade de todo o sistema aumenta. A pessoa que está na UTI vira quase óbito, a gente chegou a ver em alguns locais 80%, 85% de letalidade interna na UTI por Covid-19, o que é absurdo, né? A UTI então vira quase óbito, a enfermaria vira UTI e a pessoa que está em casa deveria estar no hospital e não está porque não tem vaga no hospital. Então mesmo essa leve abertura de leitos acaba gerando uma letalidade muito alta, né, num prazo curto por causa da transmissibilidade da doença. Então, uma analogia que eu sempre faço é com um incêndio. Se a gente tem um incêndio, a gente tem que evitar que o fogo chegue nas casas e não deixar o fogo chegar nas casas e dizer, fiquem tranquilos que nós temos muitos bombeiros, nós temos muito caminhão de bombeiro, muita água. Não faz tanto sentido para controlar. Se a gente está enxergando a fumaça e está vendo onde ela está, a gente tem que controlar antes de chegar nas casas. É a mesma coisa com essa epidemia. A gente não pode deixar as pessoas se infectarem.
Então, reduzindo a quantidade de vírus numa comunidade, né, através dessas medidas de distanciamento, né, de restrição de mobilidade, quando a gente volta a aumentar a mobilidade, não tem vírus no ambiente para fazer um novo surto. Só que a gente está cheio de vírus no ambiente e está botando ele em contato com as pessoas de novo, infelizmente. Isaac, a gente tem visto agora, acompanhando, claro, o Brasil inteiro está acompanhando a CPI da pandemia, a CPI da Covid, e muito se comentou sobre a questão da vacinação. Foi um tema bem importante, porque restou provado que o Brasil, de fato, como já imaginávamos, demorou demais para iniciar o processo de imunização da sua população. E muito se discute, principalmente entre os apoiadores do governo federal, de que o Brasil, sim, está no ranking muito bem colocado. Afinal, qual é o fato? Quais os dados, indicadores do processo de imunização do Brasil? É interessante a gente entrar, é uma pergunta muito boa entrar nesse assunto, porque imunização se mede por cobertura vacinal, cobertura coletiva. Não adianta eu ter, por exemplo, uma população de 200 milhões de habitantes e vacinar 5 milhões deles em um dia e aí depois não conseguir vacinar o resto, porque esses 5 milhões dentro dos 200 vai ser uma cobertura vacinal muito pequena que não vai conseguir ajudar aquela comunidade num todo. Então, o que acontece? O ranking de países tem que ser aquele que tem a maior cobertura vacinal dentro da sua população. E essa cobertura vacinal tem um porém. Quanto maior for o número de novos casos que a gente tem na comunidade, maior o número da transmissão, maior tem que ser a cobertura vacinal, justamente para dar conta de fazer a virada em cima da doença. Então, a gente tem que acelerar mais ainda, né? Alguns países, como Israel, fizeram o quê? Medidas duplas, estratégia dupla, reduz a taxa de transmissão através de restrições de mobilidade e acelera a vacinação simultaneamente, para que quando flexibilize, né, a mobilidade das pessoas, já tenha uma cobertura vacinal suficiente para evitar um novo surto. Porque o que acontece? Uma coisa que é importante a gente lembrar, a eficácia das vacinas, que as vacinas são muito boas, elas funcionam, a gente está vendo elas funcionarem, mas a eficácia da vacina a gente sempre tem que lembrar que ela é calculada num regime de redução de risco relativo. O que quer dizer isso? O risco dela em relação ao não vacinado, o risco de um vacinado contrair a doença em relação ao não vacinado. Se a gente pegar uma vacina fictícia, por exemplo, com 80% de eficácia, a gente então tem um não vacinado com um risco 10, por exemplo, e um vacinado com um risco 2, 80% a menos, né, do que esse cara aqui. Só que se eu pegar esses dois e colocar eles numa cidade infestada, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o risco desse aqui, né, do não vacinado, eu vou aumentar o risco do vacinado também. Ele vai continuar sendo 80% menor do que o risco do não vacinado, só que ele aumenta junto porque a infestação na comunidade está muito alta. Então, o que acontece? Quanto maior o nível, maior ainda tem que ser a imunização. Se a gente for botar em ranking de números relativos à população, o Brasil, a última atualização que teve, porque isso aí varia bastante de acordo com o dia, mas estava lá em 80º, 84º, por aí, ou seja, muito baixo, porque a gente, por ter uma população grande, a gente precisa ligar a vacinação no máximo, como os Estados Unidos, por exemplo, fez uma campanha gigantesca vacinando todo mundo que dá, todo momento, se pudesse vacinar 24 horas por dia todo mundo, porque é o que efetivamente vai tirar a gente desse buraco, né, cobertura vacinal quando a gente chega lá. Sortearam até automóvel nos Estados Unidos para estimular a população, né, a ser imunizada, Cosmo. Professor Isaac, nesta semana foi detectado no Brasil a chegada da variante indiana, esta variante considerada aí muito mais com poder de contaminação. Professor, a minha pergunta é, por que o Brasil, sabendo de tudo isso, demorou tanto para fazer um controle mais rígido nos aeroportos e portos do Brasil? Olha, eu também gostaria de saber o porquê, porque agora não é a primeira vez, não é uma coisa nova. A gente já sabe o impacto que uma variante mais transmissível pode causar numa comunidade que já está com um número alto de casos. Porque uma coisa que a gente sempre tem que lembrar em relação à variante é que a variante ela não é causa, ela é consequência. Ela só existe devido à alta transmissão de casos. Porque se o vírus, por exemplo, assim, eu contraí a doença, eu fui infectado, o vírus está em mim, ele vai começar a se replicar.
cada vez que ele faz essa replicação, ele tem uma chance, né, de se mutar, e essa mutação pode virar uma nova variante. Então, quanto mais pessoas se contaminando, maior a chance dessas novas variantes. Aí tu pega essa variante, coloca ela num ambiente já com muitos casos, ela pode piorar a situação. Uma analogia que eu faço é como se fosse jogar um balde de gasolina numa fogueira que já está acesa. Então, quando a gente percebe que existe esse risco, o correto é o quanto antes evitar, o quanto antes cuidar das fronteiras, barreiras sanitárias. A gente viu, por exemplo, que essa medida do governo veio 10 dias atrasado. A gente sabe que a gente não tem voos diretos da Índia para o Brasil, né? Mas a gente tem pessoas que viajam, que saem da Índia, vão passar para outro lugar. Inclusive, essa variante, esse primeiro caso confirmado no Brasil, foi um trabalho interessante de vigilância sanitária feito no Porto do Maranhão, né, que eles conseguiram capturar a pessoa doente. O navio, pelo que a gente viu, nem atracou, e eles conseguiram fazer esse controle. Mas se está vindo dessa forma, significa que pode estar vindo por outras maneiras. Então, o controle tem que ser duplicado, triplicado, porque se a gente vê, e se por acaso essa variante, quando chega aqui, acaba tendo um ambiente favorável a ela, a gente pode ver de novo um novo surto, né? Sim, sem dúvida. Isaac, ainda sobre isso, sobre essa questão das variantes, da gente não conseguir controlar adequadamente a doença, minha pergunta vai agora nos casos de recontágio e, sobretudo, de contaminação mesmo de pessoas vacinadas. Quais as projeções para que isso diminua? Vai na linha também do que você mesmo mencionou? Ou seja, à medida que a gente conseguir aumentar a cobertura vacinal, esses casos devem cair ou isso pode ser atribuído às variantes? Em relação à vacina, à imunização, a gente sabe que a cobertura vacinal tem que aumentar. A gente, como eu expliquei antes, que a gente aumenta o risco do vacinado quando coloca ele num ambiente ainda muito infestado, isso pode acontecer, esse risco maior. Hoje, os dados que tem hoje não tem assim, a não ser a variante, aquela B1351, que saiu na África do Sul. Aquela tem um pouquinho mais de escape das vacinas, mas a gente percebe que ela não é tão transmissível. Essas outras variantes, que são as prevalentes aqui no Brasil, por enquanto, elas não têm registro de escape das vacinas. E sobre reinfecção, a reinfecção é algo que é difícil de confirmar, é algo complicado. O pessoal precisa sequenciar a amostra do primeiro teste da pessoa, sequenciar geneticamente a amostra do segundo teste, confirmar que são dois vírus diferentes, né, duas variantes diferentes, melhor dizendo, e aí sim trazer a reinfecção. Então, o que eu sempre digo? É muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente veio falando até agora aqui na nossa conversa, evitar a transmissão. Evitando a transmissão e baixando o nível de novos casos, a gente evita a preocupação com variantes, com reinfecções, com tudo. Então, seguindo as medidas de distanciamento, seguindo as medidas, né, de ventilação, ar livre, cuidar muito, porque a gente sabe que essa doença, os vetores somos nós, e a gente contamina as outras pessoas pelo ar. Então, tudo que a gente conseguir fazer para evitar isso, a gente acaba evitando de brinde toda essa preocupação extra, com variantes, com a imunização. A gente imuniza todo mundo e reduz o número de casos, o resto acaba ficando em segundo plano, porque a gente efetivamente faz o controle, como a gente já está vendo em alguns locais, né, alguns países que estão fazendo essa estratégia da forma correta. Perfeito, recado dado, portanto. Cientista de dados Isaac Schwartzhaupt, acertei, coordenador na rede Análise Covid-19. Isaac, prazer imenso falar contigo, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, qualquer coisa é só chamar. Um abraço. Um abraço. E nós vamos para um brevíssimo intervalo aqui no Revista Brasil TVT e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, às vésperas do julgamento da ADPF 3635, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental das favelas, pelo Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entregou um relatório minucioso sobre a operação do Jacarezinho, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no qual 28 pessoas foram mortas.
Sobre essa questão, conversamos agora com Nadine Borges, que é doutora em Sociologia e Direito e vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Boa noite, doutora Nadine Borges. Prazer falar com a senhora. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar conversando com você sobre um tema tão caro a todos nós nesse momento, né? Perfeito. De tanta violência policial no Rio de Janeiro. É verdade, um tema esse que nos constrange muito e nos deixa muito receosos por conta de tudo que envolve aí, o que envolveu não só essa ação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na comunidade do Jacarezinho, como em outras ações Brasil afora. Mas, doutora Nadine Borges, eu queria que a senhora trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, como é que está o andamento deste processo, dessas investigações aí por conta desse evento na comunidade do Jacarezinho, que, como eu falei, deixou 28 mortos. Olha, nós, desde o dia que nós tomamos conhecimento, né, que foi na quinta-feira pela manhã, foi muito difícil, porque a partir do momento que a manhã avançava, os relatos que nos chegavam eram de muita dor, de muito sofrimento. Salvo engano, por volta de 9h30, nós já tivemos a notícia de 5 mortes, e as mortes não paravam de aumentar. Logo depois do almoço, e uma espécie de um esforço coletivo, né? Nós da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, nós nos dirigimos lá para o Jacarezinho e confesso para vocês que nós que trabalhamos na área, que somos ativistas, militantes, defensores de direitos humanos, nenhum de nós nunca tinha visto tanta barbárie assim. Foi, sem dúvida, a pior chacina da história do Rio de Janeiro. E aí o que nós fizemos nesse primeiro momento, né, claro, além das denúncias, tudo que foi feito do ponto de vista público, nós, da comissão da OAB, nós fomos no outro dia pela manhã ao IML, os corpos demoraram muito para chegar, muito além do habitual, nós oficiamos todos os hospitais, fomos aos hospitais, fomos ao IML acompanhar as famílias pela manhã, isso nos permitiu identificar as famílias, né, pegar telefone celular, contato dos familiares, o que ajudou muito a Defensoria Pública depois na oitiva dessas famílias que nós estamos acompanhando. Essa semana nós ouvimos muitas famílias, na próxima semana a gente já tem agendado a oitiva de outras famílias e a investigação ela está a cargo do Ministério Público Estadual, o que também nos preocupa. Doutora, eu queria falar um pouco sobre esse julgamento da ADPF. Vamos lembrar que no ano passado, a ADPF das favelas, que era uma demanda aí dos próprios movimentos sociais, das mães de vítimas de violência do Estado, que militam contra a letalidade policial, houve esse entendimento por parte do Supremo da não realização de operações policiais durante a pandemia. E agora, então, o que está em jogo, o que está sendo julgado após essa iniciativa da PGR, que apresentou, portanto, essa papelada toda, enfim, essa notícia de fato, como me chamam, né, no Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo nesta semana? O que está sendo julgado nesse momento? Então, nós, hoje, pela manhã, nós nos surpreendemos positivamente com a decisão, né, o voto do ministro Fachin na ADPF 635, e é importante frisar que esse esforço da ADPF, ele é fruto de uma luta coletiva, né? Foram os movimentos sociais, as pessoas que moram nesse território, que veem essas vidas ceifadas com tanta violência, que se organizaram, e nós da OAB e outras instituições da sociedade civil apoiamos. Nós somos admitidos recentemente no processo, né, como amigo público, o nome jurídico que se dá a isso, para apoiar essa decisão. O que nos chamou a atenção na decisão do ministro Fachin na data de hoje é que ele já fez menção à chacina do Jacarezinho. E talvez seja importante a gente falar para o público, né, para quem nos assiste, assim, o que tem de novo nessa decisão? Isso. Obviamente, as violações de direitos humanos, a maneira com que a polícia chegou naquela comunidade naquele dia, como eu falei anteriormente, é algo que nós, pelo menos num período recente, não tínhamos conhecimento de tanta barbárie. Mas a decisão do ministro, ela exige, a partir de agora, né, 90 dias para que o governo do Estado apresente uma espécie de um cronograma, né, eu diria para você assim, um planejamento com todas as medidas,
a previsão disso. E aí não é simplesmente apresentar um cronograma. Eles têm que apresentar um cronograma e eles têm que identificar a dotação orçamentária para isso. Porque nós sabemos que não existem políticas públicas sem orçamento. Então, é muito importante que esse cronograma, que esse plano de trabalho que o governo do Estado agora tem que apresentar ao STF, seja feito. Outra coisa muito importante na decisão do ministro Fachin foi a manter, né, sustentar a excepcionalidade das operações policiais. Mesmo com a decisão do ano passado, que proibia né, as operações policiais nas favelas, nós temos já identificados esse ano, das operações policiais no Rio de Janeiro, a média de 5 mortes diárias só em 2021, em decorrência de operações policiais. Operações policiais que não necessariamente cumpriram a decisão do STF, que é avisar anteriormente ao Ministério Público. Outras coisas que vieram à tona nessa decisão. Por exemplo, a suspensão de sigilo nesses protocolos, que é algo que também nós consideramos relevante. A possibilidade de se criar um observatório. O que seria isso? Né? Seria incluir a sociedade civil no cumprimento dessa decisão, com pesquisadores de universidades, com militantes dos movimentos sociais, ou seja, não deixar isso a cargo só do Ministério Público. E o que eu considero fundamental, e nós da OAB vemos isso assim como da melhor maneira possível nesse momento, é que essa investigação não fique a cargo do Ministério Público Estadual. O que o STF disse é: o Ministério Público Federal precisa tomar as rédeas dessa investigação, e para isso ele pode se valer do apoio da Polícia Federal. Do que nós precisamos num caso assim? Nós precisamos de uma perícia independente, nós precisamos de todo um apoio criminalístico, administrativo, de pessoas não vinculadas à segurança pública, porque senão nós vamos acabar cometendo os mesmos equívocos de sempre. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana no caso da Fazenda Nova Brasília, por exemplo, e o que a gente está vendo nessas operações policiais agora é como se eles pegassem essa decisão da Corte Interamericana, que condenou o Brasil justamente por não cumprir esses protocolos, e estivessem usando isso como um roteiro, só que ao contrário. Então, tudo aquilo que a Corte disse para não fazer é a maneira que o governo do Estado do Rio de Janeiro vem se comportando. E aí, né, o que a gente pode dizer nesse momento é: uma decisão judicial desse porte, da mais alta Suprema Corte desse país, não se questiona, se cumpre. Então, assim, o que tem de diferente agora é que dessa vez o povo preto, o povo da favela se levantou e nós não vamos dar um passo atrás em relação à exigência de cumprir essa decisão do STF. Agora, doutora, isso que a senhora falou é muito importante, porque, inclusive, quando o procurador-geral defende uma investigação imparcial e ampla, isso vai de encontro ao que todos vocês defendem, né? Comissão de Direitos Humanos da OAB, grupo de mães lá das comunidades, a sociedade civil como um todo. Agora, na sua opinião, e como representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB aí do Rio de Janeiro, essa decisão vai ser fácil de ser cumprida? Qual que é a sua avaliação de tudo isso? Porque a gente sabe, depois de tudo que aconteceu, né, as imagens que correram o mundo da barbárie, que foi essa ação em Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, a minha pergunta para a senhora é: como vocês estão preparando para tudo isso em caso se confirme essa investigação independente? Olha, a nossa expectativa, né, é que tenha, de fato, porque tem algumas coisas na decisão, né, no voto esse do ministro, que coisas que parecem simples, mas não necessariamente são. Tem coisas tipo colocação de câmeras, né, nos uniformes, nas viaturas GPS dos policiais. Isso é uma proteção para o próprio policial. Sim. Então, assim, isso é algo que nós esperamos que seja cumprido. É difícil cumprir isso? Não é. Tem uma lei que foi aprovada recentemente na Assembleia Legislativa, já tinham leis anteriores, uma lei agora, o projeto de lei 265 de 2015, que falta ser sancionado pelo governador, foi aprovado 2 semanas atrás na Assembleia Legislativa, que trata exatamente disso. Outra coisa, quem está nos assistindo certamente vai lembrar do assassinato da menina Agatha, né, que foi executada com tiro de fuzil. As 2 meninas, a Emily e a Rebeca, crianças, primas, também foram executadas em uma operação policial em dezembro. Até agora, esses inquéritos não foram concluídos. Então, nessa perspectiva da sua pergunta, né, como a gente vai acompanhar caso se confirme essa independência? Olha, nós temos uma rede, tanto das comunidades, das favelas, dos territórios, uma rede capacitada, nós temos o apoio de diversos organismos internacionais, nós temos uma rede de advogados populares, né, pessoas que dedicam suas vidas nessa militância, como são os integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, nós seremos vigilantes. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
tem sido impecável também em relação a esse apoio. Então, eu acredito que a partir do momento que a decisão do STF ela se consolide de fato, né, e que seja cumprida, o que acontece com qualquer um de nós? Se nós não cumprirmos uma decisão judicial, nós vamos ser responsabilizados civilmente e criminalmente. Que isso ocorra com o governo do Estado e com todos os agentes públicos que estão com a mão suja de sangue. Então, assim, a decisão do STF ela precisa ser cumprida, ela será cumprida, e nós não vamos poupar esforços para exigir o cumprimento dessa decisão. Até porque nós podemos estar falando aí em crime de improbidade, nós podemos estar falando em crime de responsabilidade, em fraude processual. Então, assim, tem um amplo espectro, né, de violações e de tipos penais existentes quando não se cumpre uma decisão judicial. Então, assim, esperamos realmente que o governo do Estado cumpra a decisão do STF. E acredito que ou é isso ou nós não estamos lá vivendo em um Estado democrático de direito e uma democracia, quando a Suprema Corte do país é desrespeitada dessa forma, como aconteceu na chacina do Jacarezinho. Doutora, ainda sobre isso, sobre o desrespeito ao que é determinado e a questão das câmeras, é uma discussão antiga, essa questão de câmeras, não apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que eu acabei podendo, por questão de localização, acompanhar mais. E sempre existe um problema de que o policial na ação desliga a câmera, por exemplo. Aí depois, posteriormente, ele recebe uma advertência, enfim. Com tudo isso, com essa anedota, a minha provocação é a seguinte: qual a responsabilidade das vozes de comando quando a gente fala de política de segurança pública violenta? Porque a gente sempre acaba falando da letalidade policial e atuando no soldado, no capitão que está lá no fronte. Mas existe também uma responsabilidade das vozes de comando. Qual é ela, na sua visão? Olha, muito obrigada pela sua pergunta. Ela cai como uma luva nesse momento, porque ainda hoje pela manhã nós participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, com a presença do subprocurador da República, o Dr. Luciano Marias Maia, que inclusive ele integra a 7ª Câmara do Ministério Público Federal, que é responsável justamente pelo controle da atividade externa da polícia, né? Já temos notícia aí de ofícios, de toda uma documentação que está sendo elaborada, justamente no sentido de responsabilizar o que nós chamamos dessa cadeia de comando em relação a essas operações. Nós sabemos que aqueles policiais civis que ingressaram no Jacarezinho para promover aquela matança, da forma que fizeram, não estavam agindo por si, né? Eles estavam cumprindo ordens superiores. E essa cadeia de comando, ela é elevada em um nível que atinge o próprio chefe do Poder Executivo e do comando da Polícia Militar. Então, assim, esse papel agora, que justamente é o que vem na decisão do STF, que o Ministério Público Federal cumpra isso, nós esperamos que também seja responsabilizada toda essa cadeia de comando. Doutora Nadine Borges, como que é para vocês aí na OAB, na Comissão de Direitos Humanos na OAB do Rio de Janeiro, receber as mães dessas vítimas? Eu imagino porque as cenas que se mostraram durante a operação eram de mães, as mulheres da comunidade indo para frente para cobrar, pedir que seus filhos, parentes, irmãos, enfim, todos os rapazes, quer dizer, as pessoas que foram vítimas naquela operação, que foram assassinadas, não fossem exterminadas, que fossem levadas presas e fossem julgadas, enfim. Mas o que nós vimos não foi isso. Como é que é para vocês na OAB receber essas mães e o relato dessas mães? Eu queria que a senhora trouxesse para a gente essa questão aí, porque deve ser muito, muito doloroso uma ação como essa e receber essas mães com esses relatos tão pesados, né? Olha, o que nós, quando começou a operação, né, essa chacina, né, a primeira informação que nós recebemos pela mídia, enfim, pelas redes sociais, foi que supostamente a operação era para enfrentar um suposto aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico. Eles executaram adolescentes nessa operação, nessa chacina. Não fosse o papel das mulheres lá no Jacarezinho naquele dia, o papel das mães, o acolhimento dessas mulheres depois da chacina, até hoje. Cada dia que passa, nós temos certeza que se não fossem essas mães, essas mulheres, essa chacina teria sido muito maior. Elas colocaram o próprio corpo como escudos para impedir mais mortes. E aí o trágico de tudo isso é que a maioria delas que estavam no IML no sábado pela manhã, a maioria delas
enterrou os seus filhos no domingo de Dia das Mães. Então, assim, isso são traumas, são marcas que afetam a saúde mental, e todos nós não estamos em um período, há muito tempo no Brasil, nós não estamos, né, em um período que a gente possa dizer de não violência, de não violações de direitos humanos, mas atravessando essa pandemia, essa dor. Então, assim, na semana passada, quando nós, na sede da Defensoria Pública, assim, a cada família que a gente ouvia, cada relato dessas mães, é muita dor. É uma dor que eu diria para vocês, assim, sem medo nenhum de falar isso. É uma dor incomunicável. Se vocês me pedissem assim, define uma palavra como essa dor, eu diria, não tem palavra. Não tem como a gente dizer o que significa a dor dessas famílias, assim. Alguns corpos dilacerados, alguns corpos irreconhecíveis, com o rosto totalmente desfigurado, né? Houve desfazimento de cena do crime. Uma das coisas, falando aqui da decisão do STF, que exige a presença de ambulâncias durante essas operações, né, para que não se diga que não teria como prestar socorro, todas as pessoas que foram executadas chegaram, nós recebemos ofícios dos hospitais, confirmando que chegaram cadáveres nos hospitais, e muitas dessas mães, dessas famílias, estavam desesperadas nas portas dos hospitais, tentando obter informação com a esperança de que eventualmente pudessem estar vivos os seus filhos, os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos. Então, assim, gente, é muita dor. É algo que nós realmente, assim, sabemos do apoio da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, da Defensoria Pública, na nossa equipe também, nós temos pessoas já com formação em psicanálise, né, com formação na área de psicologia, de assistência social, para poder dar esse aporte, mas essa é uma dívida que precisa ser paga pelo Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro precisa garantir tratamento e apoio psicossocial para essas famílias para sempre, porque isso não é, esse trauma, ele não vai ser apagado, e assim, e é uma repetição. Graças às outras mães de violências passadas, que perderam seus filhos em outro período, que fizeram essa rede de acolhimento com cestas básicas, com alimentos, as casas foram destruídas, as pessoas não puderam trabalhar, as pessoas perderam, a própria vacinação da Covid no dia foi interrompida no posto de saúde, as crianças ficaram sem aula, o trauma no Jacarezinho, como eu disse anteriormente, assim, eu não encontro palavras para descrever o que nós ouvimos e da forma que nós ouvimos, assim, pessoas sendo executadas na frente de criança, portas escancaradas, quebradas, casas cravejadas de bala, foi de uma truculência, assim, e aí nós nos perguntamos, né, o preço também de uma operação como essa, que com quase mais de 200 policiais civis, apreendeu 20 armas desses policiais. A mando de quem? Por que se fez isso dessa forma? Cadê a inteligência da Polícia Civil? Se tem algo que existe recurso no Estado do Rio de Janeiro para ser feito, é na área de segurança pública. É a política pública com a maior dotação orçamentária que nós temos, é a segurança pública. Não se pega um mandado de prisão e se chega num lugar para executar essa prisão, já que eles tinham essa ordem, e nós sabemos que eles não conseguiram encontrar as pessoas, algumas pessoas apenas das que eles estavam buscando, e essas pessoas tinham que sido presas, essas pessoas tinham que responder um julgamento, elas não podiam ter sido executadas pelas costas, como nós já sabemos que foram muitos desses casos. Então, assim, nós estamos, de fato, tratando de execuções sumárias extrajudiciais no caso da chacina do Jacarezinho. E essa semana nós nos reunimos com o Alto Comissariado da ONU e nós precisamos, nesse caso, de observadores internacionais, de peritos independentes, porque nós não podemos deixar que isso se repita, não dessa forma, não nesse momento. E chega de matar gente pobre e negra nesse país. E o Rio de Janeiro, infelizmente, tem sido um laboratório dessa política da morte implementada pelos governos recentes do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Nadine, eu percebo que a senhora está emocionada e que gostaria de dizer, manifestar que eu e Cosmo também... Eu sinto raiva. Mas é também uma emoção não deixa de ser legítima, e eu quero dizer que a gente se espelha nisso também, porque é o que a senhora comentou muito bem. Não é possível que num Estado democrático de direito esse tipo de coisa continue acontecendo, e infelizmente continua, mas fico muito contente, muito feliz, porque além das explicações técnicas, a senhora nos trouxe aí um sopro de luta e esperança. E com isso, quero agradecer demais a participação de Nadine Borges,
Mendes, doutora em Sociologia e Direito, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos do OAB do Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E eu quero agradecer vocês por fazer um trabalho tão valoroso, tão importante, e fazer o que a mídia, a grande, né, mídia deveria fazer nesse país e não faz. Então, parabéns para a TVT, muito obrigada pela acolhida e pelo convite, e vamos seguir na luta e na resistência. Quem nos antecedeu na história nos garantiu a presença aqui e a gente vai lutar pelas futuras gerações. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora. E, pessoal, agora a gente chega ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje, ele conversa com artistas Crioline e MC Pantera Black. Lembrando, o Colibri na quarentena vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Brasil Atual e também pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 280 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, nós vamos para São Luís do Maranhão para conversar com a dupla Criolina, formada por Alê Muniz e Luciana Simões. Eles vão falar do Festival BR 135, que mostra a qualidade e diversidade dos novos músicos e intérpretes da cena regional, como a Pantera Black, por exemplo. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Criolina e Pantera Black. Uau! Não, a primeira reação foi, a gente ficou assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E a gente percebeu logo que a gente era inimigo número 1 do governo federal, né? Isso foi uma pressão muito grande. Logo que a gente viu o Ministério da Cultura deixando de existir, a gente viu a gente virando uma narrativa para os artistas serem chamados de vagabundos e as pessoas, né? Então a gente passou por toda essa narrativa perversa, né? Que eu acho a princípio, que nos deixou assim, bem abalados, né, a princípio e tal. Aí depois a gente passou por um momento de acreditar que isso ia acabar logo. Não, calma, vamos aguentar um ano, né? Então, aí a gente ficou com medo do nosso festival não acontecer, e ele não aconteceu da forma que a gente queria mesmo, com shows, né? E no final do ano as pessoas já estavam meio de saco cheio de live, de show. Também, a gente achou por bem, porque assim, o objetivo do Festival BR sempre foi colocar o Maranhão no mapa, né? Ajudar a colocar o Maranhão no mapa. E colocar um holofote nos artistas maranhenses, né? A galera nova, na cultura popular, também local, né? Não esquecendo da identidade que já existe aqui, né? E aí a gente viu que era legal lançar um selo. E aí a gente conhece a Verônica Pessoa, que é da Believe Records, é uma distribuidora francesa que chegou no Brasil agora, tem pouquíssimos meses, com o intuito de divulgar a música brasileira fora do Brasil, no Brasil e fora, né, no mundo. Aí a gente achou uma oportunidade bacana no momento, porque a gente também não pode arriscar as pessoas, colocar as pessoas em risco, né, a nossa equipe, a gente mesmo, o público, né? E depois que a gente saiu da última entrevista, a gente fez contigo, a gente criou um festival. E esse festival já é um festival assim que as pessoas esperam muito aqui em São Luís, né, que aconteça. Faz parte do calendário da cidade e tudo. E as pessoas ficaram perguntando o que vai acontecer. A gente ficou com medo de colocar as pessoas em risco e criou o selo justamente para unir essas duas coisas, né? A segurança das pessoas, nossa, né? E também a vontade de divulgar o som do Maranhão, né? E aí... Na verdade, isso aí foi um empurrão, né, para isso acontecer, porque o audiovisual já estava se colocando como uma coisa que se mostrava permanente, até mesmo antes da pandemia, mas como aconteceu, isso aí potencializou. Então, quer dizer, daí a gente tem que explorar isso aí como um caminho alternativo que vai ser um caminho permanente de hoje em dia. Quer dizer, não adianta você lançar só uma música sem ter um vídeo, as pessoas estão muito ligadas em ver e ouvir, né?
E essa aí foi uma forma da gente não deixar de fazer o festival e impulsionar, acelerar a carreira desses artistas. Então, a gente fez um pacote de oportunidade, muita gente não teve oportunidade de gravar em estúdio, então, quer dizer, é tudo acompanhado por um produtor musical, que isso aí sempre vai expandir com mais produtores de São Paulo e tal, para criar essa conexão, já que o nome do projeto é Conecta Música, é conectar todo mundo, entendeu? Já que a gente está fazendo, a gente está com essa fórmula, né, de fazer a coisa de dentro de casa, quem tem home studio, produtores e tal, e a gente vai lançar mais artistas. É uma forma de a gente deixar o festival vivo e potencializar essa distribuição e o diálogo entre todas as pessoas. A fala, né? Às vezes a fala é mais potente do que a vitória, entendeu? E aí elas vieram me abraçar, me deram um abração apertadão, ficaram grudadas comigo assim, tipo uns 10 minutos, um monte, saca? Um monte de pretinho assim, me abraçaram. Isso pra mim foi muito melhor do que a vitória, né, cara? Foi, sabe, sair de lá com autoestima elevadíssima, sensação de trabalho feito, saca? Eu sou Pantera Black, sou MC, artista de rua, faço hip hop, faço parte do coletivo chamado Crioula Beat, mas também estou desenvolvendo meu trabalho solo, que vai vir para as ruas em breve. A mixtape se chama O Poder Black Panther, e é isso. Pantera soltando as feras e eu vim da selva, comanda a savana, predadora pronta pra guerra. Esse é o chamado da nova era, vem despertar pra aqui agora. Eu que faço o lugar e a hora, forte como o reino de Daomé, comandado por mulheres amazonas, africanas. Não tô aqui no altar, peço permissão pra entrar, nem tentar me contestar. Vim pra levantar uma tribo de pretas correntes, quebrar, revolucionar o mará. Se entra na roda não pode parar, natural da Jamaica, bomba boi, sotaque matraca, estrategista e destemida tipo Rayane Zinga. Sendo a força que vai criar perolas na quebrada, organizando as tropas pra se levantar contra o sistema. Crime organizado é milícia, polícia abusiva, maldita, mas Santa Caia me firma na Babilônia de pedra. Nasci preparada, só quero honra, se não me deixar concretizar, vou ter que cortar na ponta de lança. Vim pra pegar o que é nosso, de volta vai voltar. Respeita a correria na pureza, se o dia é de fúria, de calçada muda, abrindo caminho. Linguagem verdadeira, liberdade quilombola, todas energias divinas, bem-vindas. Acendo velar pro meu orixá, sem arreganhar a cara dentária. Emana muita luta no olhar, raiz e essência, guerreira tribal, estilo animal, felina letal. Essas tranças enraizadas na cabeça são trilhas e rotas de fuga na floresta. Sente a pegada ancestral, Bongo, Zulu, Senegal. Quando o ataque é canibal, com sangue no ritual, sorradeira e fria. Sobe a ladeira da bica de cima, visão futurista na periferia. Meu rap é cultura, sinta e agradeça. Descendo a palha, palmas que tambor vai apanhar. Vai, 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 vai. Cachaça, temperada da feira, só quem saca a emoção de ser da ilha magnética. Se orgulha de levar cultura, educa, muda pensamento, eleva a postura. Toda escoltada, de escudo em volta, blindada. Na capoeira de Angola, no punha a daga, dia de caça. E Ansan que é dona dessa ventania, guarda e intimida. Homem branco na Amazônia, sem arma não dura nem um dia. Flor das águas, essa é a ginga brasileira. Preta Lua é muito foda, pô.
entendeu? Ela tem um EP chamado Rainhas Rebeladas, que muda a vida de qualquer pessoa depois. Inclusive, a galera, se quiser dar uma sacada lá, é um trampo que vale muito a pena. Ela foi, tipo assim, uma grande inspiração para mim, porque ela já chegou a me ver batalhando, né? Então, tipo, no dia que eu batalhei, eu falei sobre as coisas que eu acreditava e ela disse que eu estava no caminho certo, que era para me continuar, entendeu? E isso me impulsionou muito mais. Quando tu tem uma pessoa que tu considera, sabe, que tu tem uma inspiração ali, ela vem te dar uma palavra, te alimenta, sabe? Te dá mais força para poder estar no corre. Então, tipo, na primeira ladeira que eu desci, porque lá é só ladeirão, eu dei de cara com um grafite gigante, saca? Um grafite gigante com o meu rosto. Então, tipo, eu acho que foi, tipo, um momento mais foda pra mim na minha vida, saca? Foi esse aí, tá ligado? Tipo, eu vi que realmente minha arte estava atingindo o lugar que eu queria, saca? Eu escutei a Quebrada falando pra mim de volta, saca? A Negônica, ela é muito incrível. Quando ela me falou que ela ia fazer isso, eu não imaginava que seria nesse dia. Ela só pediu pra me mandar uma foto, e aí quando eu mandei, eu cheguei lá, tinha um grafite gigante. E aí um monte de criancinha, mano, chegou pra me abraçar, tá ligado? Pantera, Pantera! E aí eu vi que, acho que foi tipo assim, um momento mais incrível pra mim, saca? Porque dentro da periferia, né? É de onde eu venho, é o que eu sou, é o que eu defendo. Então, sou muito boba. É emocionante, muito emocionante. Aliás, emoção não faltou hoje no programa, né, Maria Tereza? Exatamente, encerrando o programa com bastante emoção, mas é importante a gente pegar esse afeto pela mão, essa emoção, para a gente seguir na resistência e, sobretudo, se cuidar. Cosmo. Pessoal, antes de me despedir de vocês aí de casa, agradecer mais uma vez a minha companheira de bancada, Maria Tereza Cruz. Obrigado mais uma vez pela presença e pela companhia. Obrigada, Cosmo. Obrigada a você que nos acompanhou neste domingo. Pessoal, lembrando, a pandemia não acabou. Quem puder ficar em casa, fique em casa. E quem não puder, muito cuidado ao sair na rua. Gente, máscara e álcool gel. E vamos tentar manter, na medida do possível, o distanciamento físico até que todos nós estejamos imunizados com as vacinas. Boa semana a todos. Enfim, boa semana. Beijo. Até domingo que vem.